Olá, meus amigos, estamos de volta. Que maravilha, que coisa boa voltar a gravar os nossos vídeos do nosso devocional para casais. Nosso vídeo semanal. Diante de tantos acontecimentos, eu não vou nem entrar no mérito do que passou, passou. Vamos retomar. Vamos trazer de volta o nosso conteúdo de um vídeo por semana sobre o que o devocional trata-nos com o nosso pilar, né, vamos dizer assim, tão especial, tão importante, que é nossa família, nosso casamento, nossos relacionamentos. Se você é casado, se você tá namorando, se você tá solteiro, mas já tá pensando em namorar, já se prepara de agora. Então, este vídeo é pra você. Vamos embora? Vamos começar? Esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre corte. Mas antes de começar o que vamos... Os pontos que trouxe de aprendizado. Vamos orar? Vamos embora? Eita, Deus maravilhoso, Pai querido, obrigada, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito todos esses dias. Obrigada por tanto sustento que o Senhor nos deu, por tanta palavra, por tanta união, por tanto amor e principalmente pela tua presença. Pai, fala conosco, me conduz esse vídeo para alcançar vidas, Pai, relacionamentos, ajuda a transformar lares, famílias, corações, mas que acima de tudo, que tua palavra, que teu Espírito Santo conduza cada um a encontrar-se com o Senhor e ter suas vidas transformadas. Eu já te agradeço, Pai, e já te peço, leva para quem tem que ser alcançado esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Vamos embora, irmãos. Vamos então trabalhar sobre o nosso tema de corte. E o que é que vem na tua mente quando você pensa em corte? Quando eu pensei logo em corte, eu pensei, já vem aquela coisa bem antiga, né? Não que seja tão antiga assim, né? Mas eu escutava muito do meu pai cortejar. Quem é que tá te cortejando, né? Porque realmente era um termo muito utilizado aí numa épocazinha, umas décadazinhas aí atrás, né? Mas o cortejar então me trouxe essa ideia de vai vir alguma coisa assim bem tradicionalista, vai vir uma coisa assim bem impondo, né? Bem formal. E não é. O corte nada mais é do que você dar atenção, namorar, demonstrar o quanto a outra pessoa para você é importante. Demonstrar aquilo que você sente através dos seus sentimentos, o que você tem de sentimentos, de emoções para determinada pessoa. Então você vai, através da sua simpatia, do seu charme, cortejar, né? E aí veio falando tantas coisas no decorrer da semana que eu fiz por pontos, tá? Pra gente trazer aqui, esmiuçando alguns pontos bem importantes para não deixar passar nenhum despercebido. Então vamos começar, tá? Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar. É tempo de abraçar e tempo de afastar. Primeiro ponto que nós vamos trazer. A questão do abraço, a questão do toque, a questão do abraço, não necessariamente o físico, mas o abraço de palavras doces, carinho, atitudes, demonstrações de amor. Isso você, querendo ou não, aquece o teu coração e abraça a tua alma quando você faz qualquer tipo de atitude. Porque talvez você possa dizer, Isa, mas não corre do dia, às vezes a gente sai de manhã, mal dá bom dia. Quando chega de noite em casa, tá todo mundo tão morto de cansado, só vai deitar. E se tá faltando o abraço, imagine outras coisas. O que é que não tá faltando? Mas o quanto é necessário nós imaginarmos que a gente precisa dedicar tempo, nosso tempo, e um tempo de qualidade, para cortejar o nosso cônjuge. Sim, nós também, mulheres, temos que cortejar. Afinal de contas, os maridos, os namorados, serão eternos namorados, né? Eles gostam de se sentir importantes. E na corte, no você demonstrar o seu sentimento, a outra pessoa vai se sentir amada. E o quanto isso é necessário, independente de ser o marido ou a esposa. Então, quando você dedica tempo para demonstrar ao seu cônjuge o quanto você o ama. Quando foi a última vez que você falou para ele que ama? Ou demonstrou, ou abraçou? Tá tendo isso? Ou tá faltando? O próximo ponto é você mesmo casado. Aqui vamos para os casados. Mesmo você estando casado, você vem namorando? Você vem mantendo aquela chamazinha lá do início do namoro? Ah, Isa, claro que não, né? Namorada é pra gente pode estar namorando, mas aquela mesma chama de antes não tá. E por que não tentar
Não, tentar não. Quem tenta não faz. E por que não voltar a reacender aquela chama lá de início de namoro? Ah, isso é impossível. Não, não é impossível, não. Porque tudo é questão de decisão. Se você escolhe, se você decide fazer, se você decide alcançar, você vai dar conta. Então, o que é que você pode fazer hoje? Para trazer a memória, para trazer aquela chama. Ah, Isa, mas hoje em dia eu não sinto mais aquela mesma coisa. O que foi que te aconteceu de lá para cá? Que diminuiu ou que deixou de acontecer, deixou de... E eu vou deixar só um ponto aqui. Abrir um parênteses aqui. Talvez você possa dizer, Isa, mas a pessoa tá tão difícil, ele tá tão difícil, ela tá tão difícil, ela não faz por onde, ele não faz por onde. Esquece ele, esquece ela. Você. O que você tem feito que não tá mais tão bom como antes e o que é que você pode melhorar? Vamos trazer a autorresponsabilidade também, certo? Então, que tal reacender um pouco essa chama lá do namoro? Como é que eu posso fazer, Isa? Tá difícil. Quando foi a última vez que você escreveu um bilhetinho, uma cartinha? Que pelo menos na minha época não existia ainda a internet, né? Mas vamos lá. Eu não me recordo quando foi que eu recebi uma cartinha, nem quando eu enviei uma cartinha de amor para meu esposo. Eu me lembro, pronto, tá? Me lembro. Uma vez quando ele... logo no início, acho que foi no primeiro mês mesmo de namoro. Porque com um mês de namoro, meu esposo me pediu em casamento, né? Foi com um mês. No mesmo dia que a gente se conheceu, ele me pediu em casamento. Nós noivamos com um mês. Ele me pediu em casamento no dia que nós... Depois é outra história, depois eu conto. Mas com um mês nós noivamos. Então nós tivemos, teoricamente, um tempo de namoro curto, né? E aí, quantas pessoas entram no casamento sem ter tido um tempo de namoro? Isso já é um outro ponto, né? Um tempo de namoro, né? Que tenha tido tempo de sair, passear, viajar. E eu e meu esposo, realmente, nós tivemos pouco tempo. Mas quantos, não sei se foi com você, né? Se você teve pouco tempo de namoro, o que é que hoje você pode fazer para transformar o tempo que você tem de casado, mesmo sendo curto, o tempo por tantas obrigações, o que é que você pode fazer para manter tempos para namorar? Para mim, talvez seja uma das maiores dificuldades hoje, por exemplo, que eu sei que talvez não deveria ser, mas a gente termina colocando como desculpas, historinhas. É a questão do que a gente sempre fala, né? Nós não temos rede de apoio para cuidar das filhas, por exemplo, né? Então, somos só nós 4 numa cidade sem parentes. E aí, a gente fica todo canto que termina, todo canto que vai, leva as filhas. E termina não tendo muito esse tempo para o casal. Mas isso é uma historinha, uma desculpinha, porque a gente tem que fazer. E a gente sempre conversa muito isso, eu e meu esposo, né? Que ele faz, a gente tem que viajar só. A gente tem que ir para um restaurante só. Nós fazemos, mas é muito pouco diante do que poderia ser feito. Pode ser feito ainda muito mais, né? Mas o quanto você tem realmente tido disposição para colocar em prática o continuar namorando, cortejando, mandando bilhetinho, escrevendo cartinha. Até achei interessante porque essa semana não, ontem e hoje, né? Quando eu peguei aqui o devocional, que pra honra e glória de só Jesus mesmo, do Senhor, meu esposo começou a fazer, e o quanto eu fiquei feliz por isso, né? Meu esposo começou a fazer o devocional para casal junto comigo, né? Ele já fazia a leitura dele, normal, fazia o devocional dele do jeito dele, mas nós não fazíamos junto o mesmo devocional, né? E ele começou essa semana a fazer comigo, e tá sendo muito divertido. Propõe aí a teu esposo, a tua esposa, para vocês fazerem esse momento junto, vai valer a pena, né? E aí, até compartilhei domingo, no meu Instagram com o pessoal lá, algo que o Senhor tratou comigo, né, que foi por conta também do devocional, influenciou o devocional, né, mas foi meu esposo que cutucou, que é um outro ponto que nós vamos falar, por exemplo. Deixa eu voltar logo para do bilhetinho. Aí, quando foi ontem, eu tive que fazer sozinha, porque ele precisou sair, e aí eu terminei fazendo sozinha. E hoje de manhã, como eu saí muito cedo, ele fez, então se você fez só, eu vou fazer também só. Então, ele fez sozinho de manhã. Mas veja como foi interessante, eu fiz ontem sozinho, mas eu deixei um bilhetinho de amor. Percebe? Eu escrevi um bilhetinho de amor no próprio devocional porque eu sabia que ele ia ler. E aí, quando foi hoje, ele também fez um bilhetinho pra mim. Só essa besteirinha, pra mim, aqueceu tanto meu coração. Me trouxe lá uma memória afetiva tão gostosa de um início de namoro, que não tem como isso não acender uma chamazinha assim de me sentir amada, me sentir importante. Percebe? São pequenas coisas. Às vezes a gente pensa numa coisa assim bem mirabolante. Mas são as pequenas coisas que vão fazendo diferença no dia a dia da gente. Ainda mais dentro de uma casa, né? Com todos os problemas familiares, os problemas financeiros, saúde, com tudo que vai acontecendo. Se nós formos deixando, tudo isso vai ficando muito maior do que aquele amor do início que você se propôs a estar com essa pessoa. E o outro ponto,
muito importante para a gente conversar sobre. No domingo a gente falou, né, que meu esposo trouxe o devocional para algo, porque foi assim. Deixa eu fazer logo a pergunta. O quanto você tem... Qual foi a última vez que você abriu mão de fazer algo que você gosta muito em prol do outro? Em benefício ou para alegrar o coração do outro, mesmo que você não tivesse muito afim, ou que não é tua praia, mas você abriu mão para ir fazer por ele. E aí nos traz o texto sobre amar o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. De uma forma geral, nós precisamos amar o nosso cônjuge como Cristo amou a igreja. Como assim, Isa? Abrindo mão. Ele abriu mão do céu, abriu mão do seu lugar, do lado de Deus, do lado do Pai, para vir para cá, para nos salvar, para nos livrar do pecado, nos perdoar, nos trazer o perdão e nos trazer de volta para perto de Deus. Ele abriu mão de si para vir para cá. E o que é que nós temos tido de abrir mão? Tiver tido não, né? O que é que a gente vem fazendo de algum momento de abrir mão daquilo que é importante para mim em prol do outro? E aí quando foi no domingo é porque eu não estava afim de fazer atividade física. Era um domingo, eu queria descansar, estava cansada. Já tinha feito a semana toda em atividade. E meu esposo disse, não, vamos ficar... É um dia para ficar em família. E vi aquela... Aí eu, vou não. E aí ele fez, se tiver lá no devocional, que é para você fazer isso, você vai? Aí eu achando que não ia ter, olha. E tinha lá, tanto que eu falei no Instagram, né? Tinha lá a questão exatamente de você abrir mão daquilo que você tanto deseja em benefício do outro. E como foi maravilhoso. Passamos o domingo em família. Besteira, caminhando, andando de bicicleta, rindo. Não foi gastando dinheiro. Foi na rua. Então, assim, o quanto isso deixou ainda mais junto a família. Percebe que são pequenas coisas? O outro ponto que nós precisamos analisar. O quanto você conhece o seu cônjuge. Conhecer de verdade, assim, porque, por exemplo, talvez você esteja querendo cortejar ele, aí você vai e faz assim, eu vou fazer um jantar romântico. Mas talvez pra ele não fosse importante aquele jantar. Pra ele era muito mais fácil que você deitasse com ele e assistisse um filme na cama. Ou, às vezes, você está mandando flores pra tua esposa e tua esposa nem gosta de flores. Tua esposa talvez preferisse um chocolate. Conhecer o seu cônjuge vai te colocar num degrau assim de conhecimento de que você errará menos. Então conheça o seu cônjuge. Abra mão de si, das suas verdades, da sua vontade. Conheça a dele, por empatia. Se coloque no lugar dele, dela, e por empatia, descubra as coisas que ela gosta. Inclusive tem até um exercício que o autor e a autora, que é um casal, né, coloca no livro assim de propor fazer um mapa do amor. Né? Faz um mapa do amor você e sua esposa, para cada um colocar ali o que é que sente falta, o que é que gostava mais de fazer, a roupa que o outro gosta, assim, qual a roupa que você gosta que o outro vista, qual o perfume, qual a comida favorita, coisas que vocês preferem. Coloca lá no papel e coloca num do outro. E depois compartilha. E aí um vai tentando realizar o desejo, a vontade do outro, né? Marca um dia, tem um ponto também bem importante, assim, essa questão do ter um momento seu com o teu cônjuge especial. O quanto é mais importante até do que o momento em si, do que o dia de ficar a sós, tão importante quanto é o pré. É o preparatório que você vai gerando de expectativa até chegar o dia. Aquela preparação, eu vou comprar essa roupa porque ele gosta, eu vou usar esse perfume porque ela gosta, eu vou comprar esse bombom porque ela gosta, a preparação, o caminhar, o percurso será mais prazeroso até do que... Claro que quando chegar o dia, o momento, vai ser fechado com chave de ouro, porque você já tá lá, ó, o estômago borbulhando, as 1000 borboletas lá no teu estômago, barriga gelada, aquela sensação gostosa de lá do início. Falta ainda realmente, eu sei que no dia a dia às vezes a gente perde essa questão do se arrumar para o cônjuge, esperar tomar banho, botar perfume, e isso deve continuar, nem que seja mais dias na semana do que menos, né? Mas a gente deve se esforçar para isso. E o último ponto, mas tão importante quanto, a gente sempre traz nas palestras, né? De 0 a 10, qual nota você dá para o seu pilar conjugal, né? Hoje, que nota você daria para o teu relacionamento conjugal? Mas eu vou um pouco mais além. Que nota você daria para a sua atividade sexual com o teu cônjuge? Tua vida sexual com ele? De 0 a 10. Né? E o próprio Salomão, com toda a sua sabedoria, ele traz no livro de Cânticos dos Cânticos o quão é importante a vida amorosa, a sexualidade, né, para um casal.
E eu fico imaginando, se isso foi colocado na Bíblia, é porque também o Senhor sabe o quanto isso é importante, o quanto Ele aprova. Mas de 0 a 10, no seu relacionamento, quando foi o último dia que você teve aquele sexo com teu esposo, com tua esposa, que você faz, uau, que noite, que momento, que prazeroso. Ou você tá indo por obrigação, você tá indo pra cumprir tabela, você tá inventando dor de cabeça, você tá inventando 1001 coisas. Avalia. Não vale a pena. Não vale a pena esse desgaste. Não vale a pena viver uma vida assim. É melhor viver aquela vida que vale a pena ser vivida, né? E eu sei que todos nós podemos ter o casamento que nós queremos ter. Eu sei que todo mundo que casou sonha que esse casamento dure para sempre. Agora, pagar o preço de manter essa chama acesa, nem todos estão dispostos. Mas eu sei que, a partir de agora, todo mundo cortejando. Cortejando a esposa, cortejando o marido, se colocando no lugar do outro e fazendo o que tiver de ser feito para manter essa chama no casamento. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, se caiu alguma ficha, caminha aí para tuas amigas, para teus amigos. Ajuda eles aí a acender um pouquinho a chama, né? E melhorar os seus relacionamentos. E que bom que vocês estão comigo. E vamos embora até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e manda a bala aí para compartilhar, tá bom? Que o Senhor alcance quem precisa ser alcançado. Até o próximo.